Psicoanalisando com Cadu Silva. Tem um filme que, sem dúvida, acho que dentro do tema é o melhor, muito melhor inclusive do que Lolita, que se chama Caça. Pedófilo tem cara, protagonizado pelo Mad Mikkelsen, acho que se diz assim o nome dele, que interpretou Hannibal, um professor de uma espécie de creche. Já soa meio que estranho logo no início. Se você é brasileiro e está assistindo esse vídeo, ver um homem adulto com mais de 35 anos como professor numa escolinha com várias criancinhas de 3, 4, 5 anos de idade, isso não é comum da gente encontrar. Inclusive, quando você procura um curso normal, curso de formação para professores, não sei se tem esse curso na sua região que você está escutando esse vídeo, mas é um curso de formação para professor, pode trabalhar em ensino médio, no ensino fundamental. Essas turmas são majoritariamente femininas. Então, por exemplo, você vai encontrar uma turma de 60, 70 alunos e nenhum homem. Se você vai a uma creche ou uma escola com criancinha, é muito raro você encontrar um homem como professor. A maioria das professoras são mulheres, e eu acredito que se um homem de mais de 30, 35 anos tivesse o desejo de ser um professor numa escolinha, numa creche, ele com certeza receberia olhares, comentários e muita desaprovação por parte dos pais. Seja o pai e a mãe não se sentiriam seguros diante da presença de um homem adulto cuidando dos seus filhos. Só no início do filme já nos coloca numa posição de debater essa questão. Por que só coloco aspas, aceitamos professoras mulheres para cuidar de nossos filhos nas escolas, nas creches? Por que não um homem? Só que o filme não está falando disso. O filme está falando então do quê? Tem uma garotinha, e essa garotinha deve estar na faixa dos 4 a 5 anos de idade. Essa garotinha um dia dá um selinho no Lucas, nesse homem. Só que o seguinte, essa garotinha tem 4 a 5 anos de idade. Se você estuda psicanálise e é aficionado por, vamos dizer assim, estudar as fases psicossexuais e tal, fase anal, fase oral, fase fálica, etc. Se você gosta do ético e estudo ético, você facilmente pode dizer o seguinte: olha, essa garotinha de 4 a 5 anos de idade deu um selinho no professor por conta de um desejo édipo pelo pai, tomado por esse objeto, etc. Seria lindo se parasse por aí. Por quê? Porque essa garotinha diz para outras pessoas que o Lucas abusou dela. O plot do filme é esse. O Lucas, esse professor de uma escolinha, sendo acusado de pedofilia, pelo discurso, ou melhor, pela acusação dessa garotinha. Será que foi verdade? Será que não foi? O diretor, ele permite que o espectador assista o filme, e no final do filme ele mesmo tira a conclusão, se o Lucas abusou ou não. Só que o mais importante desse filme não é isso. Há 2 debates nesse filme que eu acho importantíssimo da gente pensar. Primeiro, o cara da pedofilia. Será que um pedófilo tem cara? Será que é algo que você consegue ver num homem? Olha, aquele fulano tal ali, ele é um pedófilo. E o segundo debate que eu acho também muito interessante nesse filme tem a ver com o abuso e o discurso da vítima, né? Quando eu uso esse termo vítima aqui com muito cuidado, vítima entre aspas, eu vou melhorar esse termo. O abuso e o discurso do sujeito que alega ter sido abusado por um adulto,
O Freud, a teoria talvez uma das mais conhecidas do Freud, uma das suas frases mais emblemáticas também, não acredito mais na minha, não acredito mais na minha neurose. Há um período na psicanálise que o próprio Freud se questiona em relação a isso. Ao escutar pacientes histéricas, ele pergunta, caramba, será que essas mulheres de fato foram abusadas sexualmente por parte de um adulto? Será que um adulto tomou essa garotinha enquanto objeto e ela sem qualquer tipo de sem qualquer tipo de compreender do que estava acontecendo? Será que essa garotinha de fato foi vítima de um abuso sexual por parte de um adulto? A teoria da sedução é importantíssima na história da psicanálise no que diz respeito principalmente a três coisas: complexo de Édipo, realidade psíquica e fantasia. Freud aqui tem o seu ponto de virada no seguinte: essa garotinha aqui não foi abusada por um adulto na realidade. Na verdade, ela desejou e ela teve uma fantasia onde ela ocupava esse lugar de objeto. Foi uma fantasia de sedução. Esse é o ponto aqui que é muito importante da gente pensar por quê. E eu já tratei isso com vocês em outros vídeos a respeito de fantasias de abuso no vídeo do filme L, na teoria da sedução. Já trabalhei sobre isso no meu grupo de estudo de Freud. Trabalhei em 4 aulas onde eu falo sobre abuso sexual e a teoria do trauma e a teoria da sedução também. O que é importante da gente pensar em relação a esse filme: essa garotinha beijou o Lucas, essa garotinha desejou o Lucas, havia desejo por parte dessa garotinha, o Lucas não correspondeu às investidas, vou usar esse termo com vocês, essa investida da garota. Ele negou, obviamente, é um adulto, ele não correspondeu a esse desejo dessa garotinha. E o que ele fez? E o que ela fez, na verdade, disse para as pessoas que, na verdade, ele é quem atentou algo com ela. Ele tentou algo com ela. Essa garotinha aqui mentiu. Só que essa mentira aqui revela o quê? Um desejo. Essa garotinha desejou. Garotinhas e garotinhos de 4, 5 anos de idade desejam. Há desejo na criança, desejo sexual por adulto, seja ele o pai, seja ela a mãe. O Édipo trata-se de desejo, fantasias sexuais, de possuir e ser possuído, de tomar e ser tomado pelo outro. E essa garotinha aqui desejou o Lucas, com certeza isso choca muitas pessoas. Por quê? Admitir que uma criancinha, que um garotinho, uma garotinha de 4, 5 anos de idade tem desejo sexual, seja pelo professor, pela professora, por uma tia ou um tio, por uma babá, por um primo, qualquer um desses substitutos do pai ou da mãe, isso causa desconforto na maioria das pessoas. O ponto aqui do filme não é o desejo da criancinha, o ponto é o seguinte: as pessoas caçam o Luca, começam a caçar o Luca como se ele fosse um pedófilo. E cada espectador tem a sua interpretação do filme, e há aqueles que acreditam que o Lucas